Hello, Júlio. Hello, teacher. Oh, Aê, tá aparecendo. hey, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you too, man. How are you? I'm fine, thanks. Very good. Há muito tempo atrás eu comecei a fazer um curso de inglês, parei na metade, e aí depois comecei a estudar por conta própria. E eu uso muito o Duolingo para me manter em Uhum, contato com o inglês. Mas ele não é eficiente para eu avançar, é só para eu ter o contato. Eu não consigo. Eu consigo ver muitas palavras e tudo, mas quando eu comecei o seu curso, aí melhorou muito, porque até a gramática ficou mais clara, sim. entendeu? E o que eu tenho feito? Eu me preparei no finalzinho do mês passado para agora, ouvindo música e cantando música, né? Porque no Spotify tem a letra e eu canto ela Sim. repetidas vezes, né? São músicas que eu gosto e que depois, quando eu ando na rua ouvindo, eu consigo entender o que o cantor está cantando, mesmo pegando em qualquer pedaço, que acho que é esse que é o objetivo, né? Uhum, Eu sinto uma evolução. Eu leio livros em inglês para tentar exercitar, mas eu via que eu andando sozinho não estava fluindo. E uhum. foi quando eu vi o seu curso e comecei a fazer, falei, bom, me parece bastante objetivo, que essa é a questão, né? Tem que ser objetivo, né? Sim. E é na tranquilidade de casa, no tempo que eu tenho, eu trabalho de turno. E é bastante direto, então eu consigo estudar, avançar naquilo que eu tenho facilidade e ficar mais naquilo que eu tenho dificuldade. E assim, está me ajudando muito a compreender parte de música, o livro, porque antes era assim, as palavras não faziam muito sentido porque a gramática fazia falta, né? Sim. Aí a gramática agora do jeito que é colocado fica muito mais claro. É claro que eu vi o seguinte, eu tenho que ir falando para essa gramática ficar, porque só decorar não adianta. Não, não, tem que praticar, até porque a fala, né, é uma das grandes formas de entrar conhecimento na nossa cabeça. Pode parecer que tá saindo, mas na verdade tá Isso. entrando. E daí com o curso, que faz tempo já que você está estudando? Eu comecei ele, acho que foi em outubro. Eu acho que eu comprei em setembro e comecei em outubro, né? E aí eu fui avançando naquilo que eu já. Porque tem muita coisa que é o dia a dia, é o básico, então eu via que era. Mas eu vi todas as aulas. Eu Uhum. não pulei porque, eu conheço isso. Não, eu vi todas, porque na verdade eu não tive uma formação formal. Eu fui aprendendo no Duolingo, que é uma coisa mais. Você faz dentro do Solto, né? ônibus. Uhum. Isso. E aí, nesse não, eu tenho um caderno onde eu escrevo as coisas, eu anoto. Mesmo tendo a apostila que você mandou, os resumos eu coloco no caderno, que é uma maneira de eu absorver aquele conhecimento e muitas vezes muito mais rápido de consultar do que um PDF. Sim. Porque aqui está na forma que o que eu escrevo é aquilo que eu fiquei em dúvida. Então, eu sei que eu vou voltar lá. Então, esse caderno onde eu escrevi isso é justamente o caderno que eu deixei para inglês, né? E essa organização me ajudou bastante, porque eu posso, eu não estou sabendo falar tal coisa, eu volto ali naquele ponto e estudo. E realmente ele é muito eficiente, entendeu? Então, é muito clara as explicações que você dá, os exemplos, ficou muito mais óbvio. O Duolingo tenta fazer isso, mas como é uma máquina, ele mostra e é frio o negócio. Você depois ela pula para outra etapa e pronto. Eu posso voltar e ir amadurecendo aquilo ali, entendeu? E eu notei uma evolução, porque o que eu queria é isso. Eu procurei outros cursos, né? Esses outros cursos, eles primeiro eram caros demais. Eu procurei professores particulares, né? Eram muito caros, assim, cada aula, assim, era uma hora, era R$ 150, e aí ele tinha que ter pelo menos 2 vezes por semana, e eu não sabia Nossa. se isso ia render. É muito caro, porque eu pensava assim, eu preciso de alguém que saiba que eu tenho dificuldade, né? E o teu curso, ele realmente coloca numa sequência lógica e fica muito claro. E eu consigo voltar quantas vezes quiser. É claro, eu estudo em casa porque é mais tranquilo, mas depois que eu estudei, eu tenho no celular também, eu consigo rever as aulas no ônibus quando eu vou para o trabalho. É o ônibus da empresa que me leva, então é bem silencioso, né? Uhum. E eu consigo ouvir várias vezes. Então, essa forma, o inglês precisa dessa repetição, né? Muito, Então, e muito. eu consigo, com a máscara, eu coloco um fone de ouvido só, com a máscara, falar em voz baixa o que eu estou ouvindo. Ah, Porque legal. eu consigo ir falando, porque assim, quando você fala com outras pessoas olhando, fica meio constrangido, né?
Mas a máscara não deixa que veja o que você está falando. Então, eu estou Aham. ouvindo o que eu falo, as pessoas estão concentradas nos seus bancos, porque no ônibus não pode sentar ninguém do lado, né? Por causa da pandemia. Então, eu fico com um banco só para mim, aí tem gente distante. E isso facilitou muito, entendeu? Porque eu consigo ter o contato, porque é esse X da questão, eu tenho o contato. E eu, antes de deitar, eu leio, eu gosto de livros e filmes de terror, então eu leio Drácula e Frankenstein. Só que aquela versão intermediária, o Frankenstein, inclusive, tem a parte de áudio, né? Que eu tenho no Legal. celular, e eu ouço ele, e aí vou começando. Ele vai falando no ritmo normal, intermediário, né? Ele não fala tão pausado. Mas eu acho que eu tenho que fazer isso. Já chegou um ponto que eu não posso ficar ouvindo muito lento. Eu tenho que Sim, acelerar o processo, entendeu? exatamente. Tem que ir aumentando mesmo, assim Isso, a tua capacidade aumenta também. porque o objetivo meu é tanto para trabalho, que nem hoje em dia a gente trabalha com internet para tudo. E seja com Uhum, que país for, vai ser em inglês. Então, o objetivo principal é fazer negócio. Então, eu quero comprar produtos. Eu trabalho com eletrônica, né? Eu quero uhum. comprar produtos que muitas vezes são lá fora, mesmo sendo na China, é tudo em inglês. Então, tenho que conversar. E também, tudo que a gente aprende está em inglês. Aquilo que já está em português é uma espécie de a ponta do iceberg que alguém traduziu porque houve interesse. Agora, o bom mesmo está por baixo e está tudo em inglês. Entendeu? Exatamente. Até Esse o é o objetivo. próprio YouTube, quando você vai procurar alguma coisa, assistir alguma coisa em português, pode ver que se tu vai procurar em inglês, tá o original vai estar lá em inglês. Então e Exatamente. muito mais profundo também, então vale muito a Exatamente. pena. O inglês abre as portas e é mais ou menos, a grosso modo, é assim. É como eu não saber ler e escrever e ando e vendo placas, não entendo nada. Quando você aprende a ler e escrever, você sabe tudo o que está acontecendo. O inglês é mais ou menos assim. Você tem acesso ao resto do mundo, entendeu? Fica Uhum. muito melhor. E tudo que eu estudo de eletrônica é em inglês. Tem coisa que é em alemão e tudo, mas até os outros idiomas eles traduzem tudo para o inglês. Porque é a Sim. conversa, é a língua do mundo, né? Não Uhum. tem outro jeito. Não tem como fugir disso, Não né. tem, não tem. É igual eu sempre digo, a gente sempre quando a gente traduz de um idioma para o outro, a gente não pode traduzir, ao pé da letra, a gente tem que Sim, traduzir o sentido, o que sim, muitas vezes vai ficar bem diferente quando você traduz ao pé da letra, sim. principalmente expressão e tudo mais, isso aí muda muito. Eu percebi muito isso, por exemplo, light, a palavra light, ela tem um monte de significado, né? Ela pode ser Aham. luz, leve, suave, né? Que nem blue light, azul claro, né? Uhum. Light, lâmpada, né? Luz. Então, depende realmente do contexto do negócio, né? Então, a gente traduz o sentido do negócio e não a palavra em si, né? Exatamente. Então, quando eu percebi isso daí, e também no seu curso você comentou, é o seguinte: eu estou tentando aprender como uma criança. O que me explica eu aceito, não é uma matemática. É daquele jeito que é falado e é assim que eu tenho que aprender. E aí a gente absorve aquilo. Porque no idioma português é assim também, né? Uhum. Quando a gente fala assim, eu vou contar, isso depende do contexto. Se eu estou dizendo que eu estou com dinheiro e eu vou contar, a pessoa entende que eu vou contar as notas. Agora, se eu Exato. falo eu vou contar e não tenho nada, provavelmente eu vou contar uma história, né? Só Aham. que a gente não questiona isso. Em inglês a gente quer questionar. Então a gente tem que aceitar aquilo e ir para frente. Não pode. Mas é complicado. Não, todo idioma é assim, tem suas regras, né? A gente aceita aquilo e absorve. É dessa maneira. Mas eu estou Uhum. gostando muito do curso. Que bom, que bom. E uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, que eu reparei aí, né, eh, tu foi falando: "Ah, eu treino a escrita fazendo tal coisa, no ônibus eu falo com a Aham, máscara". Então isso. tu tá treinando as 4 habilidades, e é isso aí mesmo, essa é a ideia, né. Então todo Aham. idioma tem essas 4 habilidades, a fala, a audição, a escrita, a leitura. Tu lê Uhum. livros, Isso. ótimo. Tu, tu ouve as músicas, Uhum. ótimo. Tu cantar é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque quando você está cantando, você está reproduzindo, tentando reproduzir da mesma forma que o cara está falando. Isso. E aí, o músculo da sua boca vai trabalhar da melhor forma para reproduzir aquilo. E Uhum. é assim que a gente tem que aprender a falar em inglês também, né, tudo Sim. depende do músculo da boca. E isso eu percebi muito porque, apesar de eu gostar das músicas, às vezes ele canta, porque é uma música, ele canta de um jeito,
que para eu cantar eu tinha que voltar várias vezes, porque o que estava escrito parecia que não batia com o que falava. Aham. Então eu ouvia bem o que ele dizia e tentava só repetir do jeito que ele falava, imitando mesmo o que ele falava. Só que quando eu Uhum. consegui imitar, aí ficou claro que ele realmente estava falando aquilo, só que de uma forma contraída. Só que ele é É. nativo, né? Então ele fala tranquilamente, né? Então é que quando a gente fala rápido português, vamos supor assim, corre logo que eu tô atrasado. Sai tudo colado, né? Sai tudo colado. Mas nós entendemos. E então, quem está estudando português, se corre logo que eu tô atrasado, esse monte de L juntos, atrapalha. Só que se a pessoa começar a ouvir várias vezes e só repetir, depois ela encontra que estão lá as palavras. Foi isso que eu percebi nas músicas. Tu tá no caminho certo, tá? Tá trabalhando tudo que tem que ser trabalhado. Uma dica que eu dou é você se gravar quando, no caso, tu fala que conversa sozinho no quarto e tal. Se grava um áudio lá para ti mesmo no WhatsApp e depois você ouve, porque aí você mesmo vai trabalhar onde que tem que ver, onde que a tua pronúncia precisa melhorar e tudo mais. Sim. Não, eu achei uma ótima ideia. Eu realmente ficava pensando como que. Essa era uma das coisas. Como que eu avalio se eu estou falando melhor? Porque na gramática, na escrita, eu consigo. Ó, agora eu não erro. Mas o áudio eu não consegui avaliar isso, porque é muito subjetivo, né? Às vezes a gente. Ah, eu estou bem. Mas eu tenho que ouvir o que eu falei. Na hora que eu estou falando, eu estou ouvindo, pode ser que eu esteja errado. Mas faz Uhum. sentido. Eu gravar as frases e depois ouvir numa outra época, eu posso avaliar, pô, eu progredi ou então estou falando do mesmo jeito e errado, né? É, não, é assim mesmo. E até eu, inclusive, a gente é professor, sabe tudo. Não, também. Várias coisas, às vezes, eu pronuncio quando a gente quer falar rápido e tal. Depois eu vou editar o vídeo e daí eu percebo, nossa, aqui eu podia ter pronunciado um pouco mais devagar, ia ficar mais claro. Então a gente Aham. percebe essas coisas também, quando se ouve falando. Tá ótimo. Não, tô muito satisfeito com o curso. É aquele negócio, eu recomendo para todo mundo. É que o pessoal muitas vezes pensa assim, pô, mas eu tenho a responsabilidade de ter que fazer porque é online, né? Quando é Uhum. online, depende da pessoa fazer. Quando É, é a um curso disciplina. presencial, a pessoa ela se obriga a ir lá fazer aquelas horas e tudo, mesmo que às vezes não queira. Mas presencial tem que ter disciplina. É parar e estudar. E o futuro vai ser assim, muita coisa vai ser desse Aham, jeito, né? vai mesmo. Então, quem quer aprender alguma coisa tem que ser assim. E outra coisa, olha só, tudo isso que você está passando, eu tenho certeza que na aula que eu tivesse com um professor particular, eu não teria todo esse conteúdo, nem toda essa atenção, porque, queira ou não, a aula está ali o tempo todo na internet. Eu posso ver quantas vezes quiser e tirar dúvidas com vocês. Então, é a melhor forma de fazer. E o professor ainda teria que vir aqui ou eu ir lá. E mesmo que ele fosse um professor para falar assim, eu teria que esperar ele aparecer. Esta forma é como Netflix. Tá Uhum. lá, eu quero ver um filme, eu vejo e pronto. É a forma, acho que, mais justa de aprender. Entendeu? É, Valeu sim, muito a pena, valeu muito a pena. que bom, fico feliz que tu tenha gostado, Júlio. Tá, joia, Titi. Eu acho que eu vou deixar você à vontade, que você tem outros alunos aí, mas muito obrigado, viu? E Não, parabéns imagina. pelo curso. Vocês estão fazendo um trabalho ótimo. Que né, o Brasil ele tem muita gente boa. É que a gente dá muito valor a tudo que é de fora, né? Uhum. E a gente tem que aprender, quando vê coisas boas aqui, divulgar ao máximo, porque é nosso, a gente tem que mostrar isso. Lá fora eles fazem isso, por que a gente não vai fazer isso aqui? Então a gente tem que começar a divulgar o máximo possível. E pode deixar que eu transmito para todo mundo que esse curso é muito bom. Tá Show, show certo? de bola. E muito obrigado Obrigado. aí por ter aceito o convite, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda lá nos comentários, manda no Instagram lá que a gente te responde, beleza? Tá, joia. Obrigado, hein? Valeu, até mais. Até mais.